Albert Einstein costumava irritar os seus colegas com uma pergunta que parecia uma piada. Ele apontava para o céu à noite e perguntava: "Você realmente acredita que a Lua só existe quando você olha para ela?" Na época, os outros cientistas davam risada. Parecia uma pergunta absurda. Mas hoje, a ciência mais avançada da humanidade está descobrindo algo aterrorizante. A resposta para a pergunta de Einstein provavelmente é não. Existe uma vergonha silenciosa no centro da física moderna, um problema tão bizarro e perturbador que a maioria dos cientistas prefere fingir que ele não está lá. Eles chamam isso de o problema da medição. Segundo a mecânica quântica, a teoria científica mais precisa que a humanidade já criou, a realidade não tem propriedades definidas até que ela seja observada. Na física clássica, um termômetro não cria a temperatura, ele apenas revela o que já estava lá. Mas no mundo quântico, antes de você fazer uma medição, uma partícula não está em um lugar específico. Ela é descrita apenas por uma matemática fantasma, uma onda de probabilidades. Ela pode estar em várias posições, em vários estados, tudo ao mesmo tempo, até que você olhe. No exato momento em que a medição acontece, essa onda entra em colapso. O ato de observar não revela a realidade, ele parece criar a realidade. E é aqui que o abismo se abre, porque a pergunta que os físicos não conseguem responder é: o que exatamente conta como uma observação? Pense no caminho que a informação faz. O detector interage com a partícula. O sinal vai para a tela do computador. A luz da tela viaja até o seu olho. O seu nervo óptico manda a imagem para o cérebro. Onde exatamente nessa corrente física a realidade se solidifica? A tela é feita de átomos. O seu olho é feito de átomos. Teoricamente, tudo isso deveria estar em um estado fantasma e de incerteza. O único lugar onde essa corrente se quebra é na sua consciência, no momento em que você experimenta a informação. Para entender o quão perturbador isso é, o físico Eugene Wigner propôs um experimento mental. Imagine um amigo seu, trancado dentro de um laboratório blindado, medindo uma partícula quântica. Ele faz a medição, a onda entra em colapso e ele vê o resultado. Para ele, a realidade aconteceu. Mas você está do lado de fora da porta. Para você que não sabe o resultado, o laboratório inteiro, incluindo seu amigo, ainda é um sistema quântico não resolvido. Para você, o seu amigo está em um estado de superposição, vendo o resultado A e o resultado B ao mesmo tempo. A realidade dele só se torna real para você quando você abre a porta e pergunta o que ele viu. Isso nos obriga a encarar duas opções assustadoras. Ou a realidade depende inteiramente de quem está observando, ou seres humanos conscientes podem existir em múltiplos estados fantasmas ao mesmo tempo, sem perceberem. Isso nos leva ao maior mistério da biologia. O que é a consciência? A neurociência é excelente em explicar os mecanismos do cérebro. Neurônios disparam, sinais viajam, redes processam dados. Mas existe o que os cientistas chamam de o problema difícil da consciência. Um computador consegue processar informações muito mais rápido do que você, mas ele não sente nada. Por que a cor vermelha parece vermelha para nós? Por que a dor dói? Por que existe um mundo interior? Gigantes da matemática como Roger Penrose perceberam que o cérebro não é um computador clássico. A nossa mente consegue entender verdades que nenhum algoritmo conseguiria provar. Penrose se juntou a um anestesiologista chamado Stuart Hameroff, e juntos eles encontraram o elo perdido. Hameroff estudava anestesia geral. Quando você toma anestesia, a sua consciência simplesmente apaga, mas o seu cérebro continua funcionando. Os reflexos, a memória subconsciente, a atividade neural, tudo continua lá. A única coisa que desaparece é a sua experiência de existir. Ele descobriu que a anestesia não desliga o cérebro inteiro. Ela ataca estruturas minúsculas dentro dos neurônios, chamadas microtúbulos. E essas estruturas, devido ao seu formato de cristal,
operam como verdadeiros computadores quânticos. A sua consciência não é um software, ela é um processo físico. Ela é o universo colapsando ondas de probabilidade dentro da sua cabeça 40 vezes por segundo. Você não está assistindo ao universo, você está literalmente ajudando a construí-lo a cada instante. Mas se nós temos esse poder absurdo, por que o mundo parece tão normal? Por que tudo parece tão sólido? A resposta para isso é a evolução. Imagine os nossos ancestrais primitivos, homens das cavernas lutando para sobreviver. A seleção natural não recompensa quem vê a verdade, ela recompensa quem sobrevive. Se uma espécie evoluísse para ver a realidade quântica exatamente como ela não conseguiria caçar, não conseguiria fugir e seria extinta rapidamente. A verdade é cara demais. A ilusão é eficiente. O cientista cognitivo Donald Hoffman propõe que o tempo, o espaço e os objetos físicos ao seu redor não são a realidade fundamental. Eles são uma interface de usuário. Pense na tela do seu computador. Aquele ícone de pasta azul não existe fisicamente dentro da máquina. É apenas uma ilusão gráfica criada para que você consiga usar o sistema sem precisar entender os códigos complexos por trás dele. A cadeira onde você está sentado, o céu acima de você, o seu próprio corpo, são exatamente isso, ícones evolutivos, uma simulação de sobrevivência desenhada pelo seu cérebro primitivo para te esconder da verdadeira estrutura do universo. Você está usando um óculos de realidade virtual biológico, programado para te manter vivo. E as coisas ficam ainda mais sombrias quando tentamos entender o que acontece nos bastidores dessa ilusão. Existe uma teoria chamada interpretação dos muitos mundos. Ela diz que a realidade nunca escolhe um único caminho. Cada vez que uma decisão é tomada, o universo inteiro se divide. Uma versão de você vive as consequências da escolha A, e outra versão de você continua vivendo no universo onde a escolha B aconteceu. Isso nos joga em um conceito brutal conhecido como imortalidade quântica. Imagine um jogo de roleta russa. O gatilho é puxado. Em quase todos os universos gerados a partir dali, a arma dispara e a pessoa morre. Mas em uma fração minúscula de universos, a arma falha. A questão aterrorizante é: a sua consciência não consegue experimentar a própria não existência. Você não pode sentir o nada. Portanto, a sua percepção subjetiva sempre será forçada para a linha do tempo onde você continua vivo. Para quem olha de fora, a morte aconteceu. Mas para você, por dentro, o disparo simplesmente nunca acontece. Se essa teoria for real, a sua consciência está infinitamente presa às linhas do tempo onde a sobrevivência é possível. A morte não é um fim. É apenas o universo se dividindo de novo, te obrigando a continuar. Nós passamos a vida inteira acreditando que somos apenas passageiros, observadores passivos, olhando pela janela para um mundo que existiria sem a nossa presença. Mas a física quântica provou que o universo não respeita a distância. Duas partículas podem estar emaranhadas, conectadas invisivelmente, mesmo que estejam em extremos opostos da galáxia. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância. No nível mais profundo, não existem coisas separadas. O isolamento é uma ilusão da sua interface. A janela não existe. A matéria não cria a consciência. A consciência é que dá forma à matéria. O universo não é um objeto finalizado lá fora. Ele é um processo. E a sua mente não é um acidente. Ela é a engrenagem pela qual o cosmos se experimenta. A sensação de ser um indivíduo solitário, preso no seu quarto, olhando para fora através dos seus olhos, é apenas um truque primitivo para você não enlouquecer com o peso imenso do que você realmente é. Você nunca esteve dentro do universo. O universo é que está acontecendo através de você. Se você gosta de descobrir mais sobre o planeta e os mistérios da mente, se inscreva na tribo. A gente vai continuar por aqui. E isso foi só o começo.